Olá, eu sou o Oblitai e hoje nós vamos começar os nossos vídeos falando sobre os reinos de Tormenta 20 e claro, o primeiro não poderia ser outro que não Derion, o reino capital, tá? Já vou te contar aqui, resumidamente, toda a história de Derion, como tudo surgiu, como tudo aconteceu e como tudo chegou aonde está hoje. Nós estamos falando aqui de uma playlist de lore de Tormenta 20, que eu já comecei antes, a gente já tem todo um contexto anterior sobre a origem dos reinos, sobre a Caravana dos Exilados, que vai ser extremamente importante. Eu recomendo muito que vocês assistam, tá bom? O link tá na descrição. Além disso, o vídeo é longo, já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo, tá? Não esquece de hypar o vídeo também, que isso é muito importante. Na nossa série aí de lore de Tormenta 20, nós falamos já da Caravana dos Exilados aqui. Eu comentei pra vocês que era um povo que foi exilado lá da parte Arton Sul, e sem opção, eles acabaram seguindo para Arton Norte. Imagina a surpresa quando eles chegaram lá no norte e encontraram uma estátua gigantesca de braços abertos ali para recebê-los. Essa estátua era ninguém menos do que a própria deusa Valkyria, aprisionada ainda no seu castigo aí por conta do envolvimento com a própria Tormenta, né? Então nós temos lá o Horamar Prus, ou Prus, não sei pronunciar o nome dele corretamente, que ele foi o predestinado, né? Ele era aquele que sonhava com a estátua da Valkyria e ele pressentia que aquela lá era a Terra Prometida, que lá era o lugar onde eles finalmente poderiam descansar. As profecias dele não só se concretizaram, como saíram melhor do que a encomenda, porque quando eles chegaram lá no local, ele ainda percebeu que tinha todo um círculo de magias divinas em uma área, né, que a estátua de Valkyria poderia abranger, e ele mesmo conseguia realizar milagres graças àquilo. Então dizem que um dos primeiros milagres que ele fez, por exemplo, foi uma nascente de água para alimentar esses exilados ali da caravana. E assim, galera, lógico que existiam outros povos já no lugar, né? Um deles que eu me lembro veementemente são os Trabash, são os povos sapos. E vários outros, né? Lá tinham as Amazonas, várias pessoas já moravam lá e, obviamente, isso começava a ter uma relação com esses exilados que acabaram de chegar. Alguns foram uma relação amistosa, de comércio, de troca, outros foram uma relação mais fria e outros foram até relações de inimizades. Mas, depois de alguns anos, principalmente depois de descobrirem que pessoas morando na borda ali, né, bem embaixo da estátua, não causava a ira de Valkyria, eles acabaram se acertando ali, se estabelecendo. Para além disso, o próprio Horamar Prus, ele acabou ali casando-se com uma das princesas, rainhas amazonas da época, né? Nós temos ainda, né, as Amazonas de Ippon, existe até uma distinção, a gente já falou aqui no canal sobre isso, está relacionado ao povo de Namalcá. Mas por eles serem um povo peregrino, eles estavam ali o tempo todo passando por aquela região de Derion e eles contribuíram num embate, né? Dizem que foi um grande embate ali. Eles derrotaram juntos um grande gigante chamado Gigante Máximo. E aí eles acabaram se casando, né? O Horamar Prus e a Ivana I, que é ali era na época a rainha das Amazonas. Depois disso, meus amigos, seguindo a natureza insatisfeita da nossa deusa Valkyria, os humanos que faziam parte da Caravana dos Exilados passaram a se dividir em grupos menores para explorar o continente. Horamar Prus, casado lá então com a Amazona, passou a governar Derion e principalmente a cidade de Valkyria, que era o grande centro ali desses exilados, mas lords menores, pessoas com importância também dentro da caravana, formaram seus próprios grupos e decidiram desbravar e conquistar suas próprias terras. Então, a partir da Caravana dos Exilados, nascem reinos importantíssimos, como Allen, Winla, Yudenak. Vários deles surgiram dali, que foram se espalhando e desbravando o local para se estabelecer em novas partes do mundo, né? O próprio Battlefield também, todos esses reinos circulares ali importantes de Derion, a volta de Derion, surgiram disso. Dali nós temos dois grandes eventos, porque nos próximos 400 anos isso aconteceu, essa colonização dos caravanas dos exilados passando por outros reinos, né, criando novas cidades e civilizações. Ali, nos 400 anos, nós tivemos a libertação de Valkyria, né, no ano 1401, nós temos aí o grupo de libertadores que foram encontrados pelo sumo sacerdote de Valkyria, o Rand Calamar, e conseguiram libertar a deusa Valkyria. Isso fez com que aquela área de efeito de milagres que ela tinha se expandisse por toda Arton, e não simplesmente ali nas fronteiras de Derion. Ainda assim, mantiveram aquele círculo
com a fronteira de Derion, por isso que a fronteira é toda circular, era até onde as bênçãos, né, do poder divino de Valkyria chegava, mas depois que ela foi liberta, o poder dela se abriu pro mundo de Arton inteiro. E aí nós tivemos dois grandes eventos, dois grandes sufocos que a cidade de Valkyria e o reino de Derion passaram. O primeiro deles foi lá nas Guerras Táuricas, não sei se vocês lembram, mas antes mesmo do sistema Tormenta 20, né, lá no Tormenta RPG, se eu não me engano, nós tivemos as Guerras Táuricas. Eu espero muito que eles façam um trabalho de reviver essa história agora pro Tormenta 20, assim como eles fizeram com a Libertação de Valkyria. Ia ser muito legal, acho que é uma época bem interessante. Ali, em 1406, nós tivemos um conflito com os tapistas, né, os Minotauros, o reino dos Minotauros como um todo, e esses desentendimentos levaram os Minotauros a cercarem a cidade de Valkyria, e para a população não sofrer mais, o próprio rei imperador Tormi, não sei pronunciar, ele se entregou como refém aos Minotauros para acabar com aquela loucura. Tormi, ele era o último descendente ali da linha de descendentes do Horamar. Então ele era o último Horamariano, acho que é assim que fala. E ele se entregou, ele abdicou do trono para cessar a ira dos Minotauros, e colocou no seu lugar a própria Shivara Sharpblade. Ele indicou ela, ele abdicou o trono em favor dela. E ela acabou se tornando aí, então, a rainha de Derion, de Valkyria e do próprio reinado como um todo. A gente já contou a história da rainha imperatriz Shivara Sharpblade aqui no canal, vou deixar no final do vídeo aí para você ver também depois, tá bom? E depois disso, o outro momento que nós tivemos um aperto contra Derion, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, é lá na Guerra Artoniana, que campanha que nós estamos jogando aqui no canal todas as quartas-feiras a partir das 8 da noite. Se você não assistiu ainda, você tá maluco. A campanha tá boa demais, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Não vou dar muitos spoilers aqui, porque a gente vai vivenciar isso no canal, mas um grande aperto foi durante a Guerra Artoniana também. E aí, minha galera, em Derion, hoje em dia, nós temos uma grande capital cosmopolita, né? Valkyria, eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, exclusivo sobre a cidade de Valkyria, em que eu falo os detalhes da cidade pra vocês, bem interessante também. Mas Derion, como todo, ele é um reino muito cosmopolita, né? Que isso significa que o tempo todo tem pessoas das mais diferentes raças, dos mais diferentes tipos, passando por lá. Derion parece ser o centro que liga tudo, não só pela sua grande importância como o centro do reinado, mas também por Valkyria ser uma das maiores, se não a maior capital do mundo. Então é uma cidade muito variada em que a população, até mesmo os camponeses de Derion, eles não têm grandes superstições, né? O conhecimento chega até eles. Então eles não têm medo de magia, por exemplo. Eles não temem ali os Ostions, como em outras partes do mundo se teme. Inclusive existe uma lei da Rainha Imperatriz protegendo os Ostions e os Golems como sendo pessoas, né? Legal. E dentro do governo em si do próprio Derion, nós temos, claro, a Imperatriz Shivara, que é quem domina tudo, quem manda ali no reinado em Derion, e por consequência na cidade de Valkyria, mas ela delega muitas dessas funções para pessoas e grupos diferentes. Dentro de Derion, por exemplo, né, para chefiar todo o estado Derion, ali, o reino Derion, nós temos os 5 grandes duques, que são pessoas, são lords e nobres e nobrezas que administram e ajudam ela, né? Ela delega muitas funções, porque imagina, né, ela tem pouca coisa para se fazer. Então, basicamente, ela não toma conta de todos os assuntos de Derion e Valkyria pessoalmente, mas ela delega muitas dessas coisas aos nobres que servem ela. Em Derion, nós temos lugares extremamente marcantes. Não só a cidade de Valkyria, que eu já falei, né? Tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre ela, mas nós temos vários lugares memoráveis. Nós temos a Pequena Colina, que já apareceu na nossa campanha de Guerra Artoniana, o local onde tem um vilarejo bem legal de Rines, e no topo dela nós temos o Templo da Alegria, aquele famoso templo dedicado às deusas Lena e Mará. É o maior templo dedicado a essas deusas de Derion que nós temos. Existe também a cidade, uma cidade muito bacana, que é a cidade de Selentine, a cidade do vidro. Lá nós temos artesãos extremamente habilidosos na prática de vidro e coisas que descendem aí do próprio vidro em si. Dizem que eles conseguem fazer até mesmo espadas de vidro, um outro material que deve vir aí muito em breve. Nós temos também um lugar chamado Begrond, ou Begrond, não sei a pronúncia correta, mas lá é onde se passa o livro que nós temos ali do Dado Selvagem, livro que já tem vídeo no canal. A autora, que é a Kali, já participou da Guerra Artoniana com a gente, ela já deu uma entrevista para o canal relacionada ao livro, muito bacana. Se você não leu ainda o Dado Selvagem, eu recomendo bastante. Lá em Begrond nós temos a vila em que nós temos a Hit,
a sacerdotisa aí de Nimbe, né, a clériga de Nimbe. Então nós temos vários lugares memoráveis, vale muito a pena você tirar um tempo para conhecer mais a fundo o que esse lugar tem a oferecer. Por fim, meus amigos, eu acho que é muito importante a gente falar algumas características gerais do reino, tá? Vamos descer aqui para vocês verem comigo em detalhes. O nome oficial do reino de Derion é Sacro Reino Capitânia de Derion. Olha aí, você sabia dessa? O lema deles é Mais Além, e o brasão é essa grande estátua da deusa Valkyria aí na cor de prata, muito bonito, né? Eu deixei na thumb também para vocês verem. Você chama as pessoas de Derion de Derrone, então não é Derrioniano não, é Derrione. E na capital, claro, a grande capital de Valkyria, a cidade de Valkyria majestosa, um vídeo aqui só sobre ela. Nós temos a monarquia eletiva, ou seja, eles votam para ter um rei, você elege um rei, né? Não necessariamente sobre voto direto, mas o rei ele é eleito. Hoje em dia, quem manda em tudo, né, tem o título de Majestade Real Imperial Shivara I do Reinado. A população é mais de 6.450.000 pessoas, é um dos reinos com certeza aí mais populosos, mais povoados de toda Arton. E nós temos como principais raças de habitantes no local humanos, goblins, anões, elfos, híris. E as principais divindades, né, aí são das mais variadas: Valkyria, Kalmir, Tibar, Asger, Hinin, Lena, Linyu, Marat, Yatis, Tanató e Wina. De modo geral, esse é o nosso panorama sobre o reino de Derion, aí, o reino capital. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Deixem um like se puderem, vira membro. Virar membro aí no canal é muito bom, você não vai se arrepender. Por apenas R$3 por mês você já vira membro e tem diversos benefícios, como acesso antecipado aos vídeos, jogar com a gente as one-shots dos membros aqui do canal. Vale muito a pena você clicar em Seja Membro, ver o vídeo explicando todos os níveis de apoio e as suas recompensas. Os membros são o que ajudam o canal a se manter e existir até hoje, então muito obrigado a todos os membros. E muito obrigado por você ter assistido, espero que você tenha gostado. Toda semana agora nós vamos abordar um reino diferente aí de Tormenta 20. Espero que vocês curtam, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!